Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, muito boa noite a todos. Estamos começando mais uma live livre, em mais um domingo, hoje, dia 25 de outubro, lógico, se o nome é live, é ao vivo, né? Mas com o título, né, de live livre, é sempre essa questão de termos a liberdade de abordarmos os mais diversos temas. É trazer para o espírito a liberdade de refletir e, principalmente, a responsabilidade de mudar. Na noite de hoje, a gente tem a grata satisfação de ter o nosso querido irmão, amigo, professor, né, com muito orgulho. Na última vez ele disse assim, com muito orgulho, e fiquei feliz quando ele diz assim, professor com muito orgulho. Também é advogado, que mais? Palestrante espírita, enfim, é o nosso querido Emanuel, é o Emanuel Rodolfo, ele que é lá do Centro Espírita Enviados de Jesus, lá de Gravatá. Querido, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live livre, para a gente debater mais um tema tão importante, que na noite de hoje a gente tem uma abordagem bem interessante, né? Como a gente, pelo próprio título, né, pelo tema, então a questão das preocupações do pensamento espírita na atualidade. Então, seja bem-vindo, querido. Bem, gente, inicialmente, boa noite, né? É sempre com uma enorme, uma imensa e profunda satisfação que nós atendemos aí ao chamado aí do nosso querido amigo Leandro, né, que conduz aí, junto com todos os outros trabalhadores, né, esse trabalho maravilhoso, que é dessa casa que eu me sinto pertencente. Eu acho que, inclusive, você poderia aí incluir aí como associado também à casa Chico Xavier de Camusim de São Félix, né? Então, assim, trabalho maravilhoso. E a gente conversava um pouco antes de entrarmos no ar, tem aí tornado aí, né, as transmissões sob o título de Live Livre, que inclusive eu tomei por empréstimo, porque, assim, é interessantíssimo, porque nos permite, né, falar com a maior liberdade, dar uma liberdade também às pessoas que estão acompanhando, para que elas possam perguntar, questionar, tirar suas dúvidas. Então, eu achei maravilhoso não é só um título, né? Ele é um formato de apresentação de live aí, de autoria, de criação do nosso amigo Leandro. Eu sempre uso essa temática. Então, uma boa noite a todos e vamos trabalhar com esse tema que é importantíssimo, né? As preocupações do pensamento espírita na atualidade, né? Isso. Eu quero dar boa noite ao pessoal que está acompanhando, está chegando, né? A gente, inclusive, na própria apresentação, né, durante o dia de hoje, né, que a gente só publicou hoje ao meio-dia,
E aí a gente colocou lá que quem quiser participar pode fazer perguntas a respeito do tema. E quando fala em preocupações do pensamento espírita, a gente não vai abordar exclusivamente espiritismo, a gente vai abordar sociedade, né? Porque o espiritismo está imerso na sociedade, é feito por pessoas, né? Quero dar uma boa noite à nossa querida irmã Creonice Albuquerque. Boa noite, meu anjo, Boa Deus te noite, abençoe. Cleonice. Ela é da Escola do Mestre, lá de Rio Doce. Garcia Araújo. Opa, Garcia, beijo para ti, querido. Ele é aqui pertinho de São Joaquim do Monte, Mensageiros do Cristo. O José Adalberto está acompanhando a gente também, gratidão, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Maria Helena, oi Helena, beijo para ti, meu anjo, seja bem-vinda. Que a gente possa participar, né? A gente está aberto a fazer todas as colocações da forma como a gente possa compreender melhor. E aí, vamos primeiro falar, né, sobre espiritismo. Eu queria vamos falar francamente, né? Tem muita gente que muitas vezes faz algumas colocações do tipo: o Espiritismo é de 1857, isso já está antigo, que o Livro dos Espíritos até tinha que ser atualizado, e aí existem movimentos nesse sentido, né? De quererem fazer uma releitura do Espiritismo, de fazer uma atualização do Espiritismo, e tem outros até que dizem que até o próprio cristianismo, ou a mensagem de Jesus, eu não falo cristianismo não, porque a gente sabe, né, que muito do próprio cristianismo, do que foi ensinado por Jesus, já houve uma modificação. Mas tem gente que quer colocar, né, de que o cristianismo, a mensagem de Jesus, já está uma mensagem um tanto ultrapassada. Aí, eu vou começar assim, bem simplesinho. O que é que você pensa disso, Emanuel? O Espiritismo e o cristianismo estão atrasados? Tem que ser atualizados? Uma colocação interessante, porque me parece, e é o que eu pretendo demonstrar com a resposta, que há uma certa confusão da coletividade, do senso comum, de que alguns trabalhos, algumas produções, e quando a gente fala trabalhos e produções, a gente está dizendo assim, em algum momento aquilo ali foi cunhado, foi forjado, foi pensado, como o exemplo do próprio Espiritismo, em que trabalhado durante muito tempo, mas foi trazido para nós numa determinada oportunidade, num determinado contexto, e reunido e codificado através do trabalho do Allan Kardec, né? Entretanto, é necessário que se compreenda que muito do que é produzido ao longo da humanidade se tratam de verdadeiros princípios, e como princípios são universais, eles não se dispersam, eles se prestam a produzir efeitos, tanto do momento em que foram concebidos até ad eterno. O que é necessário compreender, como aí nós nos referimos tanto ao Espiritismo em sentido estrito, ou seja, ao Evangelho segundo o Espiritismo, as obras espíritas ao Evangelho associadas, né, a própria codificação e todas as obras complementares, e também a mensagem crística, me parece que o que as pessoas precisam compreender são os conceitos de texto e contexto. Nós não podemos pressupor que, no momento que uma mensagem é produzida, a maneira como ela é produzida, como se for através de uma linguagem escrita, uma linguagem verbalizada, uma linguagem de sinais, os signos através dos quais a mensagem se traduz, eles têm que ser oportunos à época em que foram produzidos e no contexto que foram produzidas. E aí eu trago um exemplo prático para a gente ilustrar, não ficar tanto no campo filosófico. Vamos imaginar que há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, a gente, alguém, porventura, estivesse falando sobre linguagem instantânea, live livre. Ora, espera aí, seria uma coisa estranha à época
se a linguagem trazida fosse a linguagem de 2020. Então, é necessário entender o que é texto e o que é contexto. O texto, ele pode vir a ser adaptado na sua forma de comunicação, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Quando a gente traz a temática pensamento, preocupações do pensamento espírita na atualidade, a gente está querendo dizer assim, quais são os deveres do espírito, do cristão, né, no momento atual. Pronto, então a gente traduz de uma maneira inteligível, todo mundo entende, sendo que o contexto da atualidade é um contexto específico, com características específicas. Não significa dizer que a mensagem que foi produzida, a exemplo do Cristo, há 2020 anos atrás, não seja plenamente e profundamente aplicável neste momento e precise qualquer tipo de atualização, nem significa dizer que as mensagens trazidas através da interpretação feita pelos nossos irmãos espíritos do plano espiritual para nós, lá por volta de 1800 e pouco, quando da codificação, também precisem de qualquer tipo de reparação quanto ao conteúdo. Naquela oportunidade, inclusive, já acontecia o mesmo fenômeno que agora a gente discute. Eles trazem uma adequação dos textos antigos segundo as palavras do Cristo, ou seja, a todo momento que nós dermos um passo à frente, a gente vai precisar entender o contexto para poder verificar a validade e a legitimidade do texto, né? Então, não me parece que nenhum tipo de atualização, no sentido de alterar o conteúdo das propostas crísticas ou espíritas, seja necessário. Não, muito pelo contrário. Me parece que o próprio título da nossa live livre aqui, inclusive, indica, quando a gente fala de preocupações, me parece que a gente tem que estar mais preocupado em aprender aquilo que foi produzido tanto há 2020 anos atrás e executar, quanto as mensagens reinterpretadas ou interpretadas pelos espíritos. A gente precisa mais pôr em prática o básico. Se a gente fosse fazer uma analogia com a escola, a gente poderia dizer que a gente precisa colocar a fase de alfabetização que a gente se pretende conhecedor na prática, porque a gente está com dificuldade de juntar B com A, né? Então, é mais uma questão de pôr em prática, porque se a gente entender que não é uma questão de atualização, a gente vai sair pulando fases, acreditando que aprendeu alguma coisa, quando, na verdade, na prática, na atualidade, basta ter olhos para ver o quanto a gente está engatinhando, né? Com dificuldades. É interessante isso. São várias formas que a gente tem que entender o contexto, né, e o conteúdo do que queria dizer Jesus sobre amor, né? Ele vem falar de vários tipos de amor e ele vem falar no amor mais amplo. Só que a gente não consegue ainda hoje, por exemplo, olha, 2020 anos. Ainda hoje a gente não consegue, por exemplo, amar os inimigos. Agora, a gente muitas vezes tem dificuldade de amar quem está do lado da gente, quem é parente, né, que um amigo, um irmão que disse alguma coisa que nos magoou, que não é, que eu tenho visão com relação à mágoa um pouco diferente. A minha concepção em relação à mágoa não é que você me magoa, é que eu me magoo com o que você disse. Que eu compreendo assim, né? Você pode dizer o que você quiser, mas eu só vou me magoar se eu me permitir, né? Se eu quiser me magoar com aquilo que você disse. E a gente tivesse essa vivência, a gente se magoaria muito menos, né? Com a vida. Então, imagina, ter que pensar em atualizar uma mensagem de amor, é como você bem disse. A atualização pode ser somente a forma de dizer, de mostrar e de apresentar, né, o mesmo conteúdo. Eu achei ótimo. Pegando o exemplo que você trouxe agora, né, o Espiritismo traz uma palavrinha, ela sempre me foge, mas dessa vez eu amarrei ela aqui na escrita para não esquecer. Vamos fazer um exercício para a gente perceber o que é o conteúdo de um princípio, que eu diria que o Espiritismo, mais do que propriamente uma religião,
ela é uma doutrina principiológica, ou seja, ela é a reunião de uma série de princípios voltados a uma finalidade. E qual é a finalidade? A finalidade é que o indivíduo reforme-se intimamente. Na medida em que ele se reforma intimamente, ele caminha em direção à felicidade. Essa felicidade é o objetivo de todo ser espiritual encarnado na experiência terrestre e também é o objetivo de seres, inclusive, desencarnados. Todos nós perseguimos a felicidade, caminho esse que, para poder nós caminharmos, para poder nós seguirmos, alcançando essa reforma íntima, ela vai nos impor uma série de testes, de sacrifícios e de sofrimentos. É resultado da experiência que nós, como criaturas, não aprendemos apenas com o que é bom. Na verdade, com o que é bom, na maioria dos casos, nos traz, às vezes, um esquecimento dos nossos deveres. A gente acha, inclusive, que é merecedor, quando, na verdade, nós sabemos que tudo que nos é dado por empréstimo, né? Os fatos mostram isso. Não é a doutrina espírita que diz isso, muito menos o Cristo veio criar esse fato, ele só mostrou, né? O Cristo era muito prático, Nazareno, reconhecidamente, explicava, era tão didático, né? Por isso que o Augusto Cury tem aquela série de livros, eu tenho aqui as obras em que ele trata o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, né? O mestre dos mestres, ou seja, em todas as matérias que se pensar do conhecimento do espírito humano, o Cristo, como espírito elevadíssimo que era, estava extremamente adiantado em relação a nós. Então, quando, por exemplo, nós fazemos a referência à questão, e aí eu me refiro à palavra agora, dos melindres, né? É assim que o Evangelho segundo o Espiritismo trata. Eu penso que essa palavra foi criada para espírita, sabe? Isso, os melindres. Os melindres para as pessoas que estão acompanhando e por acaso desconheçam o conteúdo, né, o sentido dessa palavra, quer dizer aquele não me toque, aquela coisa em que você se dói. Na verdade, o melindre, ele é um filhote do orgulho, né? E o Cristo já referia lá há 2000 anos atrás, dizendo que à medida em que você se eleva em direção ao Pai, ele fazia essa referência, à medida que ele reconhece, à medida que você reconhece nele o caminho em direção ao Pai, ou seja, no Cristo, que era aquele indivíduo que, por mais que ele verificasse provocações, por mais que ele verificasse desacatos, por mais que ele verificasse incisivas diretas, perseguições e etc., mas ele sempre buscava resgatar e dizia deliberadamente: e quem disse que eu vim para quem é bom? Né? Eu vim para os aleijados, os coxos, os bandidos, os perdidos, as prostitutas, os sofredores, porque quem é bom já tem o seu galardão, como ele diria, né? Já tem o seu galardão no reino dos céus, trate de preservar. Então, eu vim buscar a ovelha perdida, inclusive é uma das parábolas dele, né? Disse, olha, aquele que guia o rebanho não vai deixar nenhuma ovelha para trás, eu vou buscar as que estão perdidas, porque foi essa missão que o meu pai deu a mim. Mais tarde, o Espiritismo vem dizer assim, eleva-te mediante o quê? A reforma íntima. Como é que eu me elevo? Se eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, se as coisas batem em mim, às vezes, até de forma reflexa, superficial, e muitas vezes, acredito naquilo, não está nem dirigido para a gente, né? A gente simplesmente tomou como ofensa, e aí a gente faz feito porco espinho, né? A gente coloca os espinhos assim, se melindra, e aí a gente acaba não só se sentindo machucado, mas machucando muita gente. Agora, entretanto, quando eu começo a adquirir um certo grau de maturidade espiritual, eu começo a perceber que tem coisas que sequer valem a pena, se de fato aconteceram, né? E que, na verdade, nós é que damos o poder para o outro nos retirar do estado de paz.
Se eu preservo o meu estado de paz, o que é que eu vou ligar? Que atenção eu preciso dar? Que resposta eu preciso retorquir? Se alguém, por acaso, me ofende ou diz alguma coisa, se não me atingir a paz, é porque eu já caminhei um degrauzinho acima, não significa que eu sou melhor do que o outro, mas simplesmente o que é que eu vou fazer em responder, em retorquir, em se ofender? Eu vou estar afetando o meu próprio estado de paz. Então, aquela criatura, certamente, aquela necessidade, se foi o caso, de atingir, de ferir, né, o problema está nela, né? O Cristo dizia, a boca fala, e aí a gente pode estender como as ações são cometidas, a boca fala do que o coração está cheio, né? Uhum. Se eu sou incapaz de retorquir, de reagredir, é porque eu atingi um estado mais tranquilo. Pode ficar à vontade, meu amigo. Deixa eu fazer aqui. Aqui a Creonice está dizendo que está travado lá e que ainda está travado. Eu queria perguntar aos outros que estão acompanhando, está travado para todo mundo? Por favor, dê esse retorno para a gente. Que demora um pouquinho também. Eu estou olhando... Aqui, pelo menos pelo celular, para aqui não está travado. Se não for, está. Não está, né? Se for só o de Creonice, meu anjo, atualiza a página. Dá uma atualizada para ver se destrava. Tá ok? E aí depois você bota de novo nos comentários, ver se voltou ao normal. A Sandra já está dizendo aqui que não, está normal também. Me parece que está normal, isso aí. E, Leandro, só para complementar, assim, eu acho uma coisa, uma experiência tão positiva em que pese eu não tenha conseguido ainda esse grau zen todo, né, esse status, mas do pouco que eu tenho conseguido, do pouco, e é muito pouco mesmo, porque todos nós somos carentes, né, de evolução, sobretudo nesse contexto em que a gente ainda está muito arraigado a algum tipo de orgulho, né? O orgulho tem uma série de filhotinhos, ele se infiltra muito facilmente, e a gente tem que estar sempre muito vigilante, por isso que o Cristo dizia, orai e vigiai, né? Então, assim, mas quando você tem a capacidade de ser atacado e não retorquir, não revidar, com a mesma intenção, com a mesma finalidade, porque não quer dizer, veja, entenda, quando a gente diz não retorquir, não revidar, não quer dizer não se defender, e o Espiritismo também diz isso. Quando trata da lição amai aos vossos inimigos, os nossos irmãos do plano espiritual, eles trazem uma inteligência, uma filosofia, eu diria, tão profunda, que ele diz, olha, nós temos a ideia, nós sabemos a condição em que vocês se encontram. Quando o Cristo diz, ama o vosso inimigo, é óbvio que ele não vos daria carga superior à vossa capacidade. Isso. Não haveria sentido, são as palavras do próprio Evangelho, em você dedicar o mesmo amor que dedica a um amigo e a um irmão, ao inimigo. Ora, óbvio, gostaríamos nós termos essa condição, que era uma condição crística, e de outros seres também, né? Mas a gente sempre faz a referência para o Cristo, porque ficou imortalizada a frase, Pai, perdoa, que esses homens não sabem o que fazem, né? Mas, assim, continuando, os Espíritos explicam, olha, amar ao vosso inimigo para você, para vocês, para nós, que estamos nessa condição, significa não ter contra ele desejo de vingança, desejo de vê-lo infeliz, é simplesmente deixá-lo prosseguir. Imaginemos nós, no plano prático, quantas tragédias nas relações interpessoais e nas relações da coletividade humana não teríamos nós evitado se a gente já tivesse aprendido isso. Né? Então, assim, no campo das relações criminais, quantos crimes nós não teríamos evitado se a gente conseguisse afastar o melindre? Então, de repente, hoje em dia, um indivíduo agride o outro por uma escolha
uma opção sexual, uma escolha de cor, uma escolha de time de futebol, uma escolha de partido político, uma frase. Ora, é lastimável, porque a nossa paz é o maior patrimônio que a gente pode ter. No momento que a gente revida, ainda que a gente se sinta legitimado, a gente afeta um estado que é um estado muito difícil de a gente conseguir recompor, que é o estado de paz interna. Então, os irmãos foram muito sábios quando disseram assim, não está pedindo que você ame o camarada que te dá um tapa no rosto, não. A gente sabe que você ainda está engatinhando. Simplesmente não vai querer vingança, não vai querer dar o troco, deixa ele seguir, e você vai perceber os efeitos práticos disso na sua vida. Às vezes a gente fica feito um bicho indomável, porque aquele que está falando ali é o nosso orgulho, né? Se minha amiga Érica estiver escutando aí, vai dar um grande sorriso, mas como diria Freud, são as forças lá, as pulsões instintivas ou instintuais, como diria o Freud, que vêm de uma forma super agressiva, querendo revidar. E quando a gente trava e reprime, quando elas retornam, elas provocam alguma coisa. Então, a gente, às vezes, se legitima dizendo assim, mas eu tenho que botar para fora, senão eu adoeço. Há diversas formas de você botar para fora aquele desejo que você teria de vingar. Faça o bem, né? Pense sobre o que você evitou, analise que você subiu um degrau do ponto de vista da elevação, você se colocou numa condição que não é uma condição que diz que você é menor, é mais fraco. Pelo contrário, é uma condição que diz que você, dada a sua maturidade espiritual, não se deu ao trabalho de retorquir nem de contra-atacar, né? Isso é uma questão que parece simples, mas é uma questão de uma profundidade filosófica que foi tratada ao longo de toda a história. Os estoicos diziam isso, e o imperador romano, considerado o mais justo de todo o período da colonização romana, que foi extremamente cruel, mas é considerado o imperador mais justo, Marco Aurélio, ele já era um estudioso do estoicismo, e ele respondia o seguinte: às vezes eles dominavam lá os romanos de maneira violenta, determinada região, e quando eles chegavam eram hostilizados, assim. Algumas pessoas ainda tinham coragem de dizer saqueadores e tal, e aí se aproxima uma das pessoas próximas a Marco Aurélio e diz, olha, imperador, por que você não manda matar esses homens que ficam te xingando? E aí ele, utilizando da sabedoria estoica, né, do estoicismo, filosofia estoicista, ele disse, olha, peraí, você já imaginou se o leão, que é o rei da selva, ele fosse morder todo inseto que pica ele? Seria impossível para o leão. Então, o leão vai se preocupar, na visão do Marco Aurélio, só com aquela criatura que poderia causar algum risco para ele. Guardando aí as devidas diferenças, o pensamento estoico está querendo dizer para a gente assim, olha, companheiro, nem tudo vai valer a pena a tua atenção, preserva a tua paz. E nós acrescentaríamos com a inteligência crítica e do espiritismo, nem tudo vale o seu aborrecimento. Né? No dia a dia a gente tem que aprender a viver assim, para viver melhor, para viver em paz. Né? Verdade. A Creonice ela disse que já voltou ao normal lá, graças a Deus. Ela fez uma pergunta. Normalmente eu dou até prioridade às perguntas que surgem, né, durante o nosso bate-papo. Que a gente tem algumas perguntas para a gente conversar a respeito, mas ela pergunta, e como educar as nossas crianças, sem fugir do que nós aprendemos no passado? Eunice, a pergunta foi maravilhosa e ela constitui uma preocupação pessoal minha. Tem duas perspectivas, né? Primeiro, nós precisamos entender que nós temos um certo antagonismo dentro da própria pergunta. Educar as crianças do presente conforme o que nós aprendemos no passado. A gente precisa equilibrar essa equação, porque a gente pode até trazer a própria lógica de texto e contexto, né? Nosso contexto, Creonice, nosso contexto, meus amigos, foi né?
O contexto das nossas crianças é um contexto completamente diferente. Então, para nós, por mais amor que nós tenhamos, vai ser muito complexo aplicar, digamos, determinados métodos do ponto de vista educacional, porque o contexto é diferente, né? O contexto é diferente. A gente tem que acompanhar esse contexto sem esquecer o conteúdo do que nos fora ensinado no passado. Veja que, na verdade, nós estamos falando do mesmo raciocínio empregado à interpretação textual. O conteúdo do que nos fora ensinado no passado, sendo esse conteúdo positivo, nós precisamos adequar a linguagem do presente, ao contexto da criança no presente. Então, eu me recordo, e não sou tão velho assim, mas a barba já está ficando branca, que eu já tive dificuldades, tenho dificuldades, não foi uma coisa muito forte na minha infância, o bença mãe. Até hoje a minha mãe fala, a gente termina de falar o telefone e ela diz assim, bença meu filho, porque fazendo referência ao fato da minha ausência em dizer bença mãe, né? O que é uma coisa extremamente bonita, porque demonstra não só, né, o carinho, mas o respeito, e ela traduz, na verdade, a concepção de que o seu genitor, a sua genitora, a pessoa a quem você pede bênção, você traduz mais do que o vínculo biológico, mas é como se você reconhecesse a capacidade que aquela criatura tem através do amor de te abençoar. Assim como os apóstolos faziam, né? Abençoavam em nome do Cristo, né? A mãe abençoa em nome do amor maternal que tem, que é, se não, uma manifestação do amor crístico. Então, a pergunta da Cleonice foi como educar os nossos filhos à vista de como nós aprendemos, do que nós aprendemos no passado. Eu acho que essa é uma grande preocupação, Cleonice, mas me parece que preservando o conteúdo do que nós aprendemos no passado, entretanto, observando o contexto atual, a gente vai indicando para os nossos filhos o que é solidariedade, o que é compaixão, o que é amor ao próximo. Então, são mensagens universais. É por isso que não caberia a gente fazer uma reinterpretação ou uma modificação, uma atualização de mensagens que são atemporais, universais, né? O conteúdo de uma mensagem que nos fora transferido durante a infância, ensinando a respeitar os mais velhos, respeitar os idosos, esse mesmo conteúdo vai estar presente daqui a 300 anos, a 200 anos. Agora, a maneira que a gente vai precisar lidar com isso, diante do estado contemporâneo, de uma sociedade fluida, que a quantidade de informações para esses filhos da gente é enorme. Olha, por mais que a gente procure preservar, a gente não pode deixar alheios ao mundo. Então, eles vão ter contato com a internet, e eles... agora tem pessoas que se chamam influenciadores. Na minha época, essa palavra empregada no contexto da minha época seria um palavrão. Cuidado, que isso aí é maconha. Influenciador, né? Sem cuidado com isso. Mas hoje nós temos os digital influencers. Muitas vezes, aquilo que a criatura está dizendo ali, para o jovem, para o adolescente, para a criança, muita coisa tem a ver com o contexto dele, então não tem como evitar, mas não quer dizer que ele tenha que escutar tudo que é dito. É a antiga imutável, é o antigo e imutável princípio, separai o joio do trigo. Se nós instruímos nossas crianças para separar o joio do trigo, ela vai ser capaz de se colocar diante de uma atividade que para ela seja prazerosa, seja do contexto dela, né? Sei lá, assistir um vídeo de um influencer desse e dizer assim, eu gostei disso, agora isso aqui que ele disse, não, deixa de lado, não vai me acrescentar, não. Ou seja, é o conteúdo do que papai, do que mamãe passou, que aprendeu com vovô e com vovó, sendo que é atualizado, né? Atualizado, a gente vai mostrando. O que eu entendo que, pedagogicamente, aí agora explorando a perspectiva pedagógica, a gente deve fazer, é fazer isso sem
o sentido de imposição. A imposição, ela nunca vai funcionar, porque ela parte de uma figura de autoritarismo, ela parte de uma figura de repressão. E tudo que é represado sofre tensão, né? A Érica deve estar rindo do outro lado, porque isso é Freud puro. Tudo que é represado sofre tensão. Tudo aquilo que sofre tensão está sujeito a explodir. Então, muitas vezes, a gente pressiona muito com amor, querendo que seja para o bem deles, sendo que essa pressão que a gente exerce acaba gerando rupturas psicológicas ou comportamentais, que vão se manifestar comportamentalmente no futuro, e a gente vai dizer assim, a famosa frase, o que é que eu fiz de errado, né? Então, na verdade, você fornece os princípios, você explica, você materializa, inclusive, às vezes, é até bom deixar cair, levar aquele tombo, o tombo controlado, né? Que o pai e a mãe não deixam o tombo livre nunca, mas o tombo controlado, a gente precisa, eu acho que ele é, inclusive, educativo. É aquele tombo que a gente diz, eu avisei 1, 2, 3, agora na terceira, deixa eu ver agora, depois eu chego lá e digo, tá vendo que papai disse, que mamãe disse, né? Então, a gente tem sim, como é nossa principal responsabilidade, nós como espíritas, nós como cristãos, sabemos que o verdadeiro patrimônio que nós trazemos para cá, além da reforma íntima, é responder àquela máxima que é perguntada lá quando nós voltamos, o que fizestes dos filhos que eu te emprestei? Uhum. Né? Então, prossigamos. Recentemente, eu vi uma pergunta, que logicamente eu não vou identificar o nome, aliás, eu nem me lembro e nem peguei quem foi que fez a pergunta. Mas tinha uma pergunta a respeito do espiritismo, e eu achei interessante e quero trazer, já que são preocupações e o espiritismo, como a gente vê, é uma questão muito atual. E aí uma pessoa perguntou assim, a escrever assim, o espiritismo condena a pessoa que tem apenas relações casuais? Essa é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta, porque, veja bem, a gente parte primeiro de um princípio, né? O princípio, e eu adoto esse princípio como, tento, né, adotar como uma filosofia constante de vida, não é fácil, tanto que o principal ator que representou esse princípio, ator no sentido de protagonista, né, que melhor representou foi o Cristo, então seguir é complicado, mas assim, uma das máximas crísticas não nos autoriza a condenar absolutamente nada nem ninguém, né? Então, é uma questão de fundamento cristão, né? O Cristo teve oportunidades como espírito puro e de conduta humana, e isso é importante, como espírito puro e conduta humana compatível com o que pregava, ele teve a oportunidade de condenar milhões. Entretanto, ele viveu para demonstrar que o caminho não é a condenação, né? O caminho não é a condenação, pelo contrário. Retomo a passagem do Cristo que dizia, eu não vim aqui à procura dos sãos, dos que estão bem, eu vim à procura dos doentes, dos errantes, né? Então, o princípio básico já está aí estatuído. Não há condenação em relação a absolutamente nada nem ninguém. Ora, o Cristo perdoou a todos e perdoa, e as suas palavras sempre remetem ao perdão como ato de amor. Entretanto, o que nós precisamos conceber em relação à questão das relações causais é simplesmente o equilíbrio, né? A sapiência de Aristóteles já dizia que, e eu sempre faço referência a essa filosofia aristotélica, é que a virtude ela se situa justamente entre dois excessos. E é por isso que nós temos a figura da justiça como uma balança, e o fiel da balança está exatamente no meio. Então, a gente não pode confundir a resposta que agora
a concepção que agora a gente transmite de que não existe nada a ser condenável com a liberação para o excesso, né? Porque, imagine o seguinte, vamos fazer uma analogia. O Cristo trabalhava com parábolas, porque na educação, e a gente vai ver isso em Augusto Cury, quando mostra o Cristo como um grande mestre, um grande pedagogo, na educação, a maneira que a gente tem de fazer as pessoas entenderem, digamos, de uma maneira mais rápida, é se a gente pegar situações práticas, cotidianas, né? O Cristo fazia com parábolas, a gente chama de analogia. Então, imagine o seguinte, imagine que você recebe, e você vai até uma loja e você compra uma roupa muito bonita, né? Uma roupa novinha, uma roupa limpinha, uma roupa organizadazinha, e aí, de repente, você, vestido com essa roupa, você começa, a partir do momento que você sai da loja, você já começa a esbarrar nas paredes, se encostar em todos os carros, sentar em todas as superfícies, ou seja, você sujeita aquela sua roupa a todo tipo de contato, sem nenhuma discriminação, sem nenhum cuidado. Eu estou fazendo analogia com o nosso corpo. Nós recebemos esse corpo que é um santuário. Então, olha, se você tem um livre-arbítrio, se você sabe que não vai para o fogo infinito do inferno, de não sei para onde, queimar, mas por causa disso, você vai transformar causalidade em habitualidade, né? Então, a partir do momento que você pega essa roupinha, que seria a roupinha que você comprou na loja, que é o seu corpo, e você, de repente, rompe a fronteira do que é casual, do que é virtual, e torna aquilo ali no que a gente chamaria de promíscuo, você está fazendo um mal a você mesmo. Você está pegando a roupinha que você recebeu para encarnar aqui, e você está sujeitando, inclusive, essa roupinha a muitos riscos, né? Há riscos à sua saúde, eu não vou entrar aqui na esfera de valores morais, né? Porque senão eu estaria me contradizendo em estar me arrogando a julgar alguém, mas eu diria, a título de reflexão, ninguém compra uma roupa bonitinha e, de repente, sai se esfregando num carro, senta no chão, senta na calçada. Não. Quando a gente dá uma roupa a um filhinho, a gente diz, meu filho, cuidado para não sujar essa roupa. Só suje. Não estou dizendo também que o ato da relação é uma sujeira. Eu estou fazendo só uma comparação, né? Do ponto de vista do uso do que nos é dado. O corpo é o santuário do espírito na experiência carnal. Então, de repente, você pega aquilo que interpreta o que é causalidade com banalidade, e aí você pega sua roupinha e submete sua roupinha a um risco desnecessário. Tudo aquilo que é semeado, naturalmente, será colhido. E aí, assim, é a sua escolha, é o seu livre-arbítrio, mas também é a sua colheita. Vale a pena essa reflexão para que a resposta fique bem situada, não fique, de repente, um tom de liberalidade total, né? E nem de moralismo, nem nada, né? Nem de moralismo, né? Eu compreendo essa questão como tudo que a gente faz gera uma consequência. Quando a gente se envolve, seja com quem for, a gente está assumindo, quer queira, quer não, algum tipo de compromisso. Então, na hora que a gente tem essas relações casuais, a gente tem que ver o que é que a gente está plantando, porque, como você bem disse, depois vai colher. E olha o que... Oi, desculpa. Eu só acrescentaria, a gente não vai se aprofundar nessa esfera, mas, assim, existe uma consequência, do ponto de vista espiritual, existe consequência, espiritualmente falando. Quando nós relacionamos o nosso corpo com o corpo de outra pessoa, em que pese na minha cabeça, no meu entendimento, seja uma relação causal, a resposta à minha vontade, ao meu instinto, etc. e tal, eu tenho que entender que dois espíritos estão entrelaçados ali, utilizando os seus santuários. Eu não sei qual é o espírito que está se entrelaçando comigo, quem eu estou deixando se comunicar com o meu santuário. E as consequências
estão aí inseridas nessa máxima que o Leandro falava, da semeadura e da colheita, né? A gente falou, fez um apontamento do plano físico, dizendo assim, olha, é a nossa saúde, mas existe a nossa saúde espiritual, existe a nossa saúde, a nossa e a do outro, a saúde emocional, nossa e do outro, porque nós somos seres que nos impactamos a todo tempo, é a chamada transferência. Então, no que eu me relaciono com o outro, eu impacto o outro e o outro me impacta. Ainda que eu não me sinta impactado, que seja uma coisa normal para mim, mas vai chegar um momento, dentro dessas causalidades, que eu vou sair causando danos a algumas pessoas que se sentem impactadas por mim. Então, você imagina que eu me relaciono uma vez, outra, de repente me relaciono com alguém que se relaciona física e emocionalmente comigo e eu no outro dia nem aí. Então, eu gero danos. No que eu gero danos ao outro, eu assumo um comprometimento, né? Então, é preciso refletir, tem várias dimensões aí para refletir, mas, assim, sempre sobre a premissa da não condenação do livre-arbítrio e da colheita. Isso. Né? Perfeita a sua colocação. Quem dera essa pessoa pudesse ver um dia essa live, mas como ela, pelo que eu vi, ela não faz parte, né, do grupo de amigos do Chico, ela não vai ver. Mas isso serve para todos nós, né, para essa reflexão que foi muito bem colocada por você. Deixa eu trazer aqui o que Tiago, sobre essa questão, Tiago, lá do Apolo, lá de Bezerros, ele disse assim, ó, o mérito da questão não é a condenação, mas sim a orientação. Até que ponto relações casuais provocam a quebra da afetividade e a desilusão da expectativa? Essa é a questão. O nível desse entendimento vai dizer se é lícito ou não a atitude das relações casuais. Eu achei interessante, eu gostaria que você recolocasse essa eu achei interessante a colocação, porque parte do princípio que já se elegeu um mérito, né? A questão não tem um mérito só, né? A questão tem diversos méritos. Sob a perspectiva da condenação, nós exploramos, né? Isso, não há condenação. Entretanto, a pergunta não se reduz de uma maneira a gente não pode afunilar uma questão que tem uma amplitude filosófica tão grande apenas a um mérito, né? Então, eu diria que não é uma questão... nós falamos sobre a perspectiva da condenação, porque, a princípio, ela induz a esse pensamento, né, de ser certo ou ser errado, mas ela, é óbvio, ela tem diversos méritos, e entre esses méritos tem uma série de coisas aí que o próprio Tiago coloca, quebra de desilusão, né? A quebra da afetividade, ele gostaria de dizer, né? A quebra da afetividade, desilusão de expectativas, são também méritos e que a gente acabou mencionando, né? A gente acabou respondendo, porque quando a gente respondeu sobre a perspectiva de impactar o outro, a gente falava sobre desiludir o outro, né? Não corresponder ao outro, partindo do princípio que o outro vai ter alguma expectativa também, né, em relação, porque se são duas pessoas que não têm expectativa e ali de bom acordo estão, não há mérito em relação à quebra de expectativa, porque o acordo foi realizado e o que é acordado, né, não sai caro, pelo menos em tese. Mas eu entendi a colocação do Tiago e eu acredito que a gente acabou abarcando algumas dessas dimensões, né? Até porque essa colocação que ele fez, ela veio logo no início da sua resposta, né? Então, lógico que você abarcou tudo que dava para a gente ver nesse momento agora, né? Sobre... A Gorete diz assim, as crianças aprendem imitando, então os pais são seus principais modelos de ações e comportamentos, transformando o lar em um laboratório de aprendizado. Perfeito. Uma afirmativa maravilhosa da Gorete aí. Não, e outra coisa, eu costumo até dizer que as crianças não escutam o que os pais falam, escutam o que os pais fazem. Isso.
Olha, assim, é aquela velha máxima, né? Eu costumo brincar, não tenho nada contra, veja bem, aqui ficando, digamos, no mérito da condenação, não tem nenhum mérito condenatório. Uhum. A gente, eu acho que um dos princípios, pelo menos quando a gente parte para fazer live livre e conversamos, eu e o Leandro, não estar instituindo juízos de valor. Então, eu vou dar um exemplo aqui, não quer dizer que eu esteja dizendo que tem alguma coisa contrária ao tabagismo, ao tabagista, ou a pessoa que bebe ou que não bebe. Mas, assim, eu costumo fazer esse exemplo. De repente, você está dizendo para o seu filho, aqui tem um copo de bebida alcoólica e aqui tem um cigarro na mão. Você está dizendo, meu filho, olha, não beba, que fumar faz mal. Né? Olha, o que você fala não vai ter repercussão psicológica, educativa no seu filho. Ele pode vir a não beber, não fumar, por uma questão de escolha dele. Mas não pretenda que foi por causa da suposta autoridade que você imaginava ter. Porque a autoridade, a gente vai chegar um pouco mais lá na frente disso, ela só se escora na legitimidade. Né? A gente vai falar disso quando a gente for abordar em relação ao próprio comportamento do espírita na contemporaneidade, né? As preocupações em relação a esse comportamento, no que diz respeito à fala e à ação, ou seja, agir de acordo com o que se fala. Né? Então, assim, a gente tem que procurar transmitir, acima de tudo, da maneira como a gente se comporta, porque isso realmente grava no espírito humano, né? Isso grava. As palavras, muitas vezes, a criança nem compreende quando a gente tenta fazer, né? Mas a visão, os sentidos, ela está sempre ligada em tudo. Boa. O tempo voa, minha gente, 51 minutos. Eu vou trazer uma pergunta que, inclusive, a gente não está tendo a pretensão aqui de responder o que disse o Espírito, né? Nem dizer. A gente está fazendo uma análise, né? uma reflexão, né? Sobre a pergunta. Eu estou dizendo isso porque eu peguei uma pergunta. Existe um livro chamado Atualidade do Pensamento Espírita, que é de Divaldo Franco, né, respondido pelo espírito Viana de Carvalho. Aí eu só peguei uma questão, porque a gente já tinha muitas outras coisas para avaliar, e aí eu trouxe essa na questão 195, lá no livro, diz assim: a convivência nos meios espiritistas com aspectos mais discutíveis dos costumes modernos tem tornado cada vez mais tênue a fronteira entre tolerância e a conivência. E aí ele pergunta, como enfrentar tal situação? Como foi só o nome do espírito que respondeu? Viana de Carvalho. Certo. Aí você vai repetir para o seu amigo, perfeito, essa colocação do Tiago aí, né? Isso, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam as multidões. Perfeito, Tiago. Tiago é um grande militante, é um amigo e grande militante do espiritismo na cidade do Bezerros. Isso. Né? É ótimo, faz um trabalho muito bonito lá, Tiago. Eu já tive a convite dele, inclusive, eu acho que é o Apolo, em Bezerros. Já tive em algumas ocasiões lá. É um ótimo trabalho que o Tiago faz. Obrigado aí, Tiago. Agora, o seu amigo vai pedir para você repetir, porque a barba está pouco branca, mas o juízo ainda está... Repita, por favor, a colocação. A minha já está bem branquinha, já. Sua cabeça está melhor, a minha está... Está melhor não, mas eu vou ler aqui. A convivência nos meios espiritistas com aspectos mais discutíveis dos costumes modernos tem tornado cada vez mais tênue a fronteira entre tolerância e conivência. E aí ele pergunta, como enfrentar tal situação? Isso, perfeito. É uma pergunta... É uma pergunta que traz no seu... É uma pergunta afirmativa, né? Como a gente costuma dizer. É uma pergunta que, ao fim, ela traz uma interrogativa, mas, na verdade, todo o seu corpo afirma. E ela afirma que, se eu tiver errado, você me corrige, ela afirma que a convivência nos meios
espiritualistas, né, os meios espíritas, diante das principais discussões, dos principais tabus modernos, elas têm deixado muito frágil, muito tênue, muito limítrofe, muito próximo aquilo que seria tolerar um determinado comportamento ou ser conivente com um determinado comportamento, né? Exatamente. É um fato. A afirmação é uma afirmação pertinente, né? Cada vez mais, ante os comportamentos humanos, e no contexto em que esses comportamentos humanos estão inseridos, né, é necessário a gente compreender que quando a gente diz assim, a convivência nos meios espiritualistas, a gente vai saber que a convivência, olha, querida Érica aí, a convivência nos meios espiritualistas, a gente entende que existe contextos em que também se desenvolvem essas atividades espiritualistas, né? Então, levando em princípio aquilo que a gente falou, né? Levando em consideração o princípio dos 5 dedinhos, que a convivência nos meios espiritualistas também está submetida às diferenças, ou seja, práticas espiritualistas, né? Veja que o conceito não abarca só o espiritismo, né? Fala de práticas espiritualistas, ou seja, práticas em que se concebe que além do corpo existe o espírito, né? Nesse sentido. Elas também estão submetidas a onde elas se desenvolvem. Elas também, maravilhosa, elas também são desenvolvidas em culturas diferentes, em contextos diferentes, sendo influenciadas por aspectos diferentes. Diante desse contexto, é necessário que a gente perceba, de uma maneira muito geral, que, respeitadas essas diferenças, a afirmativa tem pertinência. A práticas modernas, contemporâneas, comportamentos humanos, eles têm sido, sob o pretexto da tolerância, sendo tido como, digamos assim, admissíveis. E, em que pese o princípio da não condenação, não condenar não significa autorizar, dizer faça. E aí a gente vai para quem? Para quem melhor nos ensinou isso. A Jesus. Né? Quem disse isso aí não foi Kardec, quem disse isso aí não foi Emmanuel, não foi Leandro, não foi Divaldo, muito menos qualquer um outro espírito, senão o do Cristo. O Cristo tinha como principal característica ou seja, ação, atuar mediante o princípio do perdão, maior manifestação do amor, né? Inclusive, essa é uma frase consagrada no Evangelho segundo o Espiritismo, lá quando se trabalha na lei do amor e caridade. O perdão é a maior manifestação do amor. E né? O perdão pressupõe, inclusive, que alguém tenha sido ofendido, né? E que tenha sido ferido e machucado, né? Não se perdoa se você não foi alvo, né? Não tem o que perdoar se você não foi o alvo. Se você foi alvo e foi capaz de perdoar, você, inclusive, deu um passo no sentido de amar o vosso inimigo, porque naquele momento, aquele que te feriu agiu como se fosse o teu inimigo. Então, você está seguindo no caminho interessante. Mas o Cristo, voltamos ao Cristo, o Cristo exercia na prática esse perdão. Ele encontrava com os pecadores, ele encontrava com os publicanos, ele encontrou lá com o Zaqueu, né? Avisou para o Zaqueu, desce daí que hoje me convém jantar, estar em tua casa, né? Todo mundo ficou abismado, né? Nos evangelhos apócrifos, interessante mencionar, que são aqueles evangelhos que não estão encartados nas escrituras, né? Na Bíblia, vamos assim dizer, são evangelhos, são escritos que estão separadinhos, mas por algum motivo não vieram para o compêndio original. Referia-se que o Cristo era
conhecido por ser um bebarrão e um glutão. Aí vem texto e contexto de novo. O que era o bebarrão? Não, era um homem que comia bem e que bebia bem. Então, se ele era convidado a jantar à mesa de um rico, de um publicano, de um coletor de impostos, de um governante, o Cristo ia. Se ele era convidado a sentar junto aos miseráveis, os pobres, as prostitutas, ele também ia, né? Então, era como se dissesse assim, esse homem não tem isso, ele não faz diferença, ele come e bebe em todo canto. Quando havia um extremo preconceito, né? Como é que uma pessoa fala com uma prostituta? Como é que a pessoa senta para comer com um publicano, com um cobrador de impostos? O Cristo não tinha isso. O Cristo não tinha vermelho, azul, não tinha esquerda, não tinha direita, só tinha amor, né? E aí, nesse contexto, encontrando com os pecadores, ele não só perdoava os pecados, mas ele, em seguida, retorquia, como foi feito com a mulher prestes a ser apedrejada. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Pelas leis mosaicas, deve ser essa mulher apedrejada. Que faremos com ela? Todos nós sabemos que esse contexto se dava em que os fariseus e os publicanos, aproveitando a multidão de gente nas festanças de Jerusalém, colocavam o Cristo numa cilada política. E essa cilada política consistia em, se esse homem condenar essa mulher, cumprir a lei de Moisés, vão dizer, rapaz, ele não é tão manso e pacífico, ele não é só amor e paz. Olha, mandou matar uma pessoa, mandou que se cumprisse a lei de Moisés. Por outro lado, se o Cristo dissesse, não apedreja, ou seja, afirmasse, ele estaria contrariando a lei de Moisés. É por isso que o Cristo, é claro, para ali um pouquinho, risca o chão, né? E aí ele traz o que eu acho que é maravilhoso. Olha, veja bem, era considerado crime, e é preciso que se faça esse parênteses, se você afirmasse que você era puro, que você não era pecador, isso era considerado blasfêmia. E a blasfêmia era crime punível pela a lei do Sinédrio. Então, o Cristo, se vendo numa cilada política, ele simplesmente diz, olha, as pedras estão aí. Dentre vós, quem nunca pecou, veja bem, ele utilizou o passado, porque alguém poderia se afirmar, não, eu acabei de fazer um sacrifício ali agora, fui perdoado dos meus pecados, estou puro, posso atirar a pedra. Ele não diz. Ele faz questão de retroagir, dizer, quem dentre vós nunca pecou, independente de você ter feito sacrifício no templo, ter levado um boi, uma galinha, não importa. Quem dentre vós nunca pecou, atire a primeira pedra. Olha, tem dois reflexos. Primeiro, o reflexo psicológico, né? Todos ali sabiam que tinham pecado e sabiam que aquilo era um mero ritual. E o segundo reflexo era puramente jurídico. Se alguém dentre aqueles homens tivesse dito, eu vou atirar a pedra porque eu nunca pequei, estaria cometendo crime de blasfêmia e teria que ser apedrejado também. Então, nenhum deles faria. Então, o Cristo foi extremamente perspicaz, perdoou e, em seguida, ficou aguardando, porque ele, dentre aqueles homens, era o único que poderia atirar a pedra. E aí ele pergunta para a mulher, mulher, onde estão aqueles que vos acusavam? E a mulher olha para trás e não encontra. Aqueles que queriam te apedrejar, não sei, mestre, não estão mais aqui. Eu também não te condeno. Entretanto, o Cristo o que é que diz? Agora vá e não mais pecais. Não peque mais. Então, ele dá a orientação. Ele usa o princípio da não condenação e, em seguida, ele respeita o princípio do livre-arbítrio, mas orienta. Diz, você pode escolher. Eu digo para você, peca mais não, né? Agora, a escolha é tua, porque a colheita também é tua, né? Isso, perfeito. Olha o que a Érica disse, o Cristo sempre atual. Ainda hoje esse aspecto social dos preconceitos que estão tão em pauta na atualidade. Excelente reflexão.
Deixa eu colocar aqui. Vai ter No muito... momento que você... Olha, no momento que você tiver alguma brechinha, se você quiser, tem material aqui também, viu? Chegou alguma coisa aqui. Era isso que eu queria, que você pudesse fazer uma colocação dentro do que chegou aí, né? Porque chega para você, chega para a gente aqui, e a gente tem que compartilhar. Perfeito. Pode ser agora? Pode sim. Tá. Nós falávamos no início da temática, né? Que são as preocupações do pensamento espírita na atualidade, né? Uhum. Eu achei maravilhoso quando essa palavra preocupação ela foi colocada, porque realmente ela tem uma pertinência muito grande. Enquanto movimento espírita, enquanto movimento cristão, nós precisamos refletir individualmente e coletivamente nessas duas dimensões, enquanto movimento espírita e enquanto movimento cristão. Então, a gente está afirmando aí que tem um movimento dentro de outro, um movimento muito maior, né? Um movimento do cristianismo, ou seja, aqueles que entendem o Cristo como referencial, e aí se inserem várias vertentes, inclusive os espíritas, né? E aí a gente precisa realmente refletir, sobretudo na atualidade, sobre as preocupações que elas devem estar nos incomodando. Vejam bem, se nós não estivermos preocupados com o andamento do nosso desenvolvimento enquanto espíritas e enquanto cristãos, seja preocupados sob a perspectiva individual e a perspectiva coletiva, que é a ação de todas essas individualidades representando determinado movimento. Se nós não tivermos preocupados, esse negócio tá feio, viu? Por quê? Porque o momento, a atualidade, ela reclama preocupações vigorosas e profundas e extensas. Ou seja, nós temos em quantidade e em profundidade cada uma dessas questões. Por quê? Falávamos antes, né, Leandro? A gente falava um pouquinho antes de entrar ao vivo, que é como se nós tivéssemos aí, durante um bocado de tempo, ficando estudando a cartilha. É como se nós tivéssemos com aquela cartilhazinha que a gente aprende a cobrir os pontinhos, né? A caligrafia que a gente tinha antigamente. É como se nós tivéssemos, nas últimas décadas, do ponto de vista do desenvolvimento espírita, né, do movimento espírita cristão, cobrindo as letrinhas para formar o B com A, BA, C com A, K, né, e, de repente, a gente tivesse um momento da prova, né, é como se a professora tirasse a cartilha da gente e dissesse, está uma folha em branco, e agora eu quero que você faça aquelas sílabas lá, sem o pontilhado. Em termos práticos, nós passamos aí muitos anos estudando a teoria, falando, nos reunindo, nos esforçando, escutando orientações através dos nossos irmãos do plano espiritual, estudando obras, acompanhando, digamos assim, ícones, representatividades maiores no movimento espírita. Entretanto, a responsabilidade é individual e nenhuma dessas lições, nenhuma dessas orientações vai ter qualquer validade se nesse momento em que nós estamos enfrentando, né, um momento em que sempre tivemos dificuldades, mas socialmente, mundialmente, nacionalmente, regionalmente, a gente vai reduzindo até chegar à nossa cidade, à nossa casa, nunca tivemos uma inconstância, uma instabilidade tão grande, uma gama tão grande de divergências, de choques, de angústias, de adoecimentos, de sofrimentos, como nós estamos enfrentando agora, sobretudo intensificados por um estado de adoecimento da população mundial por causa da pandemia.
E nesse momento tem uma interferência aí, Lila. Já baixei. Nesse momento, o que é que acontece? Nós estamos realmente preocupados e devemos estar preocupados com o nosso comportamento. O nosso comportamento que não tem traduzido, até porque se estivéssemos traduzindo todo o estudo, o exercício lá com a caligrafia, a situação estaria um pouco diferente, não tem traduzido os princípios que o cristianismo e o espiritismo cristão nos ensinou através dessa caligrafia que há anos nós estamos estudando. Então, de repente, é como se a gente traduzisse na seguinte analogia. Está todo mundo lá. Chegou a situação difícil, cada um correu para opinar, cada um correu para reagir, e todo mundo começou a se melindrar. De repente, a gente começou a cindir, ou seja, a gente começou a fracionar um movimento, um comportamento que tem os mesmos princípios. A gente começou a criar secções, né? Então, hoje em dia, a gente está encontrando pessoas que afirmam que existe espiritismo de tal posição, de frente, de trás, de cima, de baixo, de esquerda, de lado, colateral. Ora, peraí, se os princípios são os mesmos, cindir o movimento em direções diferentes se opõe aos próprios princípios, que são de unir. O princípio maior do espiritismo é a reforma íntima, para que eu seja capaz de caminhar reconhecendo o outro como um espírito encarnado, sujeito a sofrimentos, buscar o auxílio tanto quanto possível desse irmão, me reformar inicialmente, a fim de que aí, talvez, quiçá, porventura, eu consiga auxiliar o meu irmão numa orientação, né? Isso, antes mesmo que o Espiritismo fizesse a referência, o Cristo fez, e fez com muita veemência, né? Fez com muita veemência. Certa feita, o Cristo advertiu, através da famosa frase, vocês que, com uma trave no olho, se arvoram em advertir quanto ao irmão que tem um argueiro, né? Um argueiro, uma farpa. Tira primeiro a trave que está nas tuas vistas, para depois observar a farpa que está no olho do teu irmão. E, de repente, nós estamos aí seccionando o comportamento espírita, inclusive em posições que se contrapõem, né? Diversas posições, admitindo concepções sob a cobertura de uma bonita dialética, de uma bonita retórica, admitindo concepções que, no seu âmago, elas são contrárias ao que o Cristo disse. Não é o que Kardec codificou, não é o que os espíritos trouxeram. Os espíritos interpretaram o que o Cristo, a vida do Cristo aqui. Então, de repente, eu utilizo uma bonita retórica para justificar um comportamento que nada tem a ver com Cristo, afirmando esse próprio comportamento no Espiritismo. Olha, é de grande preocupação. De repente, eu passo vários anos da minha vida falando que eu tenho que mitigar o meu orgulho, porque o orgulho e o egoísmo são os gêmeos, né, univitelinos da desgraça do espírito humano, né? Então, assim, são gêmeos chifópagos, inclusive, grudados, porque onde um está, o outro está, né? Onde o orgulho está, geralmente está atrelado ao egoísmo, e aí a gente estuda o Evangelho, a gente vê o comportamento do Cristo advertindo contra o egoísmo, né? Contra a avareza. Quantas vezes o Cristo fez referência, quantas passagens o Cristo diz, olha, é lícito o trabalho, agora, presta bem atenção que não são os tesouros que vocês vão levar,
junta teu galardão no reino espiritual. E aí, de repente, surge uma pandemia e eu começo a dizer assim, olha, é a minha liberdade, eu preciso fazer o que me assegure a minha existência. Ou seja, de repente o instinto predominou e assumiu as funções e aí rasga-se tudo. Então, é de extrema preocupação, porque eu me lembro de uma passagem do Dom Helder Câmara, maravilhosa, em que ela chega a ser, se não fosse trágica, ela seria cômica. Ele diz, olha, enquanto eu saio e alimento os pobres, eu sou um santo. No momento que eu começo a questionar por que da pobreza deles, eu me torno comunista. Então, assim, você pode dar a esmola, porque a esmola é o que lhe cai da mesa. E aí você está quite, está tudo certo. Você é cristão, porque você permitiu que o que lhe sobrou fosse dado. E está tudo ótimo. É desse jeito que tem que ser. Olha, peraí. Quando você questiona por que o camarada precisa de estar pedindo a esmola e questiona o porquê não resolver isso para que ele não precise estar pedindo a esmola, você se torna uma persona não grata, né? Então, essas reflexões a gente precisa ter, porque lembro-me, inclusive, da passagem do Cristo, e aí é uma ótima base para a gente se legitimar, né? Quando a gente fala na palavra Cristo, porque a palavra Cristo, ela não só é utilizada para que a gente justifique coisas que a gente quer justificar encapando, mas quando ela é utilizada com a boa índole, ela nos causa, inclusive, medo, porque ela nos traz responsabilidade. Porque lembro-me, inclusive, numa determinada passagem, não sei se me recordo exatamente onde está, mas que um jovem se dirigiu a Cristo e diz, mestre, que devo fazer para que eu possa alcançar o reino dos céus? Né? E aí o Cristo deixa muito bem claro, e depois os espíritos vêm elucidar porque ele deu aquela resposta. Ele diz, olha, vende tudo que tu tens. Ele sabia que o jovem era rico. Vende tudo que tu tens, dás aos pobres e vem, e me segue. E aí o pobre sai, o menino fica meio assim, né, e sai por ali afora. Os espíritos mais tarde vêm dizer, através da lei de trabalho, né, a lei de progresso e de trabalho, que deixa muito claro que não é pelo fato de você ter posses que você está condenado, e que o Cristo quis dizer que todo mundo que tenha posses, esclarece, inclusive, a história do camelo, que passa por o buraco do buraco de uma agulha, né? Ele quis, os espíritos vêm elucidar que, naquele momento, era preciso que o Cristo desse um exemplo como aquele, inclusive falando, olha, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a avareza, o egoísmo, era de uma pujança manifesta, aviltante. Entretanto, eu não posso, infelizmente, utilizar o termo naquela época, porque no momento que, abre aspas, utilizando agora o popular, o bicho pegou, a pandemia chegou, de repente, nós ficamos com o mesmo comportamento daquela época. Então, eu sei que aglomerar, eu sei que não me proteger, eu também não protejo o outro, eu vejo o número de pessoas sofrendo com mortes, o adoecimento, eu sei que existem fatores econômicos, eu sei que existem, mas o que eu estou preocupado é com o meu galardão físico. Eu estou preocupado em deixar de ganhar o meu dinheiro, eu estou preocupado em perder o meu emprego, assim, mas se eu não comer, eu morro. Então, que espírita és tu? Né? Você está deixando muito claro, não estou querendo dizer que você não tem a necessidade de autopreservação. O que eu estou querendo dizer é que aquela liçãozinha que diz que você morre a sua casquinha, mas que você continua, você não aprendeu não, companheiro. Você pode ter utilizado a caligrafia 200 mil vezes, mas na hora que apareceu uma doença, uma dificuldade, você criou instrumentos retóricos para justificar o que, na verdade,
é só o instinto de autopreservação, é porque você acredita exclusivamente que você só vive esse pedaço. E que enquanto você só vive esse pedaço, você tem que defender ele com unhas e dentes. Então, é de preocupação do espírita. Porque não é que a gente vai simplesmente lavar as mãos e deixar o mar levar. Mas a gente tem que entender o sofrimento do outro também. Os riscos, a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade. Não é olhar só para o umbigo, não, o umbigo, não, né? Quem é o próximo? O Cristo respondeu, né? O Cristo respondeu. Inclusive, foi mal interpretado, e aí a gente vem para o Espiritismo para responder direitinho, né? O Cristo chegando para se alimentar, reunida grande multidão, chega a mãe e os irmãos à porta, e aí não conseguem entrar. Um apóstolo se aproxima e diz: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E aí o Cristo vira-se e diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem são eles? Senão todos aqueles que estão no caminho do reino, todos aqueles que reconhecem o meu pai. E aí, mais tarde, o Espiritismo veio dizer: ali não foi falta de educação de filho para com a mãe, não, viu? Em que pese os irmãos do Cristo não tivessem assim, não desse muito crédito a ele, né? E a própria mãe do Cristo não compreendesse a grandiosidade da missão espiritual dele, embora tenha sido a mulher maravilhosa que foi, né? Nossa Senhora, mas ele quis mostrar com aquela frase o seguinte: minha gente, vocês são todos espíritos que provêm da mesma fonte, com experiências diferentes, cada uma proporcional à necessidade de cada um. Então, eu estou aqui por todos vocês. Por que eu haveria de me preocupar exclusivamente com o meu próximo, tendo o meu próximo só como minha mãe, meu filho, e a pessoa que está na rua passando a necessidade, gente? O camarada que está doente lá, que pegou a doença, que está no hospital, o familiar que não pôde se despedir, realizar um ritual que psicologicamente é necessário para se desconectar, porque nós somos muito materialistas, você não tem a condição, e esse sofrimento, a gente não vai se compadecer com isso, a gente retroagiu, rasgou a cartilha, criou retórica. Ora, né? O Cristo ficava brabíssimo com isso, eu costumo dizer, né? Isso é a atitude mais farisaica que já se viu, né? É tanto que o termo fariseu se tornou um adjetivo pejorativo para aquelas pessoas que têm uma grande capacidade sofística de tornar o que é certo errado com aparência de certo. E se convence disso, né? O Cristo repeliu isso com tanta intensidade que olhou para os fariseus, os publicanos, e disse: sepulcros caiados de branco, cheios de impurezas e podres por dentro. Né? Então, é a reflexão que está ligada aí ao tema, essa preocupação que a gente precisa ter, que é: qual é o meu comportamento? Eu estou só de conversinha, eu estou só de fazer postagemzinha, eu estou só de falar, e, na verdade, o que eu estou é apegado a tudo, desesperado, com medo de perder eu. Agora, se meu vizinho perder, se o da frente perder, se o de trás perder, é consequência, é karma, é não sei o quê. Onde é que está a nossa compaixão? Onde é que está a nossa destinação, a nossa unidade enquanto espíritos aqui no mesmo plano de sofrimento? Uma pandemia que está atingindo, eu estou utilizando a pandemia, mas tem diversos fatores, diversos elementos de sofrimento social, que está atingindo todo mundo. Outras coisas mais, xenofobia, outros temas complexos, xenofobia, homofobia, quanto sofrimento de coletividades, de minorias. Eu estou indiferente. E ainda assinando embaixo, e o pior, assinando, imitando a assinatura do Cristo. Isso é que eu fico extremamente assustado, porque eu, além de assinar embaixo determinadas condutas anticrísticas, eu embaixo assino Jesus Cristo. Complicado, né? É verdade. Dentro do que ele está falando, olha, antes até ratificando o que você tinha comentado, né, que ela até fez esse comentário assim que você começou a falar sobre essa questão, Gorete diz assim: eu vejo que falamos muito e praticamos muito pouco.
do Evangelho de Jesus. E agora, nesse momento, ela colocou, o Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 6. Eu gosto muito da assertividade de Gorete, porque eu sou muito prolixo, né? Ela colocou, antes dessa aí, você pode colocar a mensagem antes dessa? Pronto, eu admiro muito a assertividade de Gorete, né? Eu queria ter essa capacidade de sintetizar dizendo, eu vejo que falamos muito e praticamos muito pouco. Pronto, é isso aí, Gorete, parabéns. Eu falei meia hora, você resumiu perfeitamente em 2 frases. Isso. 1h25, a gente vai se encaminhar para o final. A gente tinha bastante coisas ainda que a gente poderia abordar, mas para que a gente possa, inclusive a live não ficar muito, muito longa, embora as pessoas estão participando, né? O conteúdo está maravilhoso, mas a gente sabe como é que funciona a internet, né? Eu queria fazer só uma colocação para a gente se encaminhar depois para o final, que é sobre o poder da oração, né, sobre a questão de doenças. A gente sabe, né, da questão das doenças psicossomáticas, né, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está pensando, vibrando, sentindo, e os desequilíbrios desses pensamentos atacam, inclusive, o organismo físico. E aí eu queria que você pudesse abordar, dentro desse contexto, né, de doenças psicossomáticas, como é que a gente pode trazer, né, de reflexão nesse momento, Manuel. Perfeito. Eu acho que é um momento propício, né? Propício para o desenvolvimento de sofrimentos de natureza psicológica, né? Nesse mesmo viés, né? Nesse mesmo caminho, o pensamento é algo profundamente complexo, né? Nossa mente, ela é profundamente complexa e, diferentemente de outros sistemas orgânicos, né? Vamos assim considerar o conceito como orgânico, a gente não tem aquele... Gostaríamos muito de ter aquele controle que a gente tem no seletor de canais, né? De repente, a gente está pensando, está triste, está angustiado, e a gente mudar o seletor. Seria ótimo, a gente não precisaria tanto de antidepressivos e etc e tal. A questão é que não ocorre assim. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos de ajuda, né? Além de ajuda, nesses casos, em muitas circunstâncias, ajuda profissional, dos profissionais de saúde que atuam com as ciências psi, né? Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, porque eles estão ali dedicados, estudando sobre a profundidade e os métodos para nos ajudar, nos iluminar, porque o caminho quem percorre somos nós, né? Muitas vezes esse auxílio é estigmatizado porque as pessoas estão acostumadas ao imediatismo. E uma coisa é um braço quebrado, outra coisa são os sofrimentos psíquicos, né? Então, não é assim que acontece. Ninguém põe gesso no que está acontecendo dentro da cabeça. A gente precisa dessas pessoas quando for necessário para nos orientar. Muitas vezes precisa, inclusive, de medicação, mas tem uma medicação baratinha e que ela foi prescrita pelo médico dos médicos, né? Utilizando a expressão de Augusto Cury, referindo em uma de suas obras ao Cristo. E é a oração, né? A oração é o instrumento que nos conecta com a maior rapidez, com a maior eficácia, o conteúdo medicamentoso de maior valor e de maior profundidade, né? Porque ele vai até a alma, né? A maior parte dos sofrimentos que nós temos
digamos assim, a nível psicológico, eles estão, muitos deles, arraigados na alma, no espírito, inclusive em algumas circunstâncias relacionadas a existências pretéritas, né? A gente não consegue encontrar, às vezes, razões nessa vida, porque a coisa vem um pouquinho mais de trás. Entretanto, o Cristo, toda vez que se sentia em estado de sofrimento, e o Cristo sofreu, né? O Cristo sofreu, nós percebemos que o Cristo se recolhia e orava, né? E aí, certa feita, os apóstolos perguntaram, mestre, observando que o Cristo se afastava sempre para, no silêncio do espírito dele, se comunicar com o Pai, com Deus, com a divindade, ensina-nos a rezar, e o Cristo diz para eles, sempre com muito carinho, mostrando, né, por meio da analogia, olha, quando orardes, entrai em vosso quarto, e tendo fechado a porta, orai ao seu Pai em segredo, e vosso Pai, que vê tudo em segredo, vos atenderá, porque sabe o que necessitais muito antes do que vos pensais, né? Mais tarde, o Espiritismo vem explicar o que é entrar dentro desse quarto, fechar essa porta e orar em segredo, e esse concederá na medida do que necessitais, né? Por quê? Para que a gente não confunda que o fato de que a gente esteja orando, em algum sentido, rezando, vai ser imediatamente correspondido com aquilo que a gente deseja. Ora, se nós não sabemos nem exatamente quem somos, quanto mais sabemos o que nós desejamos. Quando a gente descobre o que a gente não quer, eu já acho que é um sucesso, né? Quando a gente descobre o que a gente não quer, já é um sucesso. Porque descobrir mesmo o nosso propósito é algo muito profundo e que exige um esforço contínuo nesse sentido, sobretudo numa sociedade líquida dessa, veloz, com tanta informação que tira sempre o foco da gente. Oi. Então, o Cristo disse, olha, que recolhe os espíritos, disse, olha, é você ficar, exercer a fé, acreditar que além de você, em que pese você acha que é o centro do universo, além de você, existe uma amplitude enorme, mas enorme que você desconhece, de onde provém, inclusive, você. Então, se você provém de algo, peça para esse algo, seja a denominação que você der, né? A denominação que você der. Peça para esse algo, o Rei Sol, Deus, Jesus, Jeová, a designação, a humildade de reconhecer que existe algo, força promotora da sua vida, já lhe atribui a condição de que você acredita que existe um Deus. Você pode dar o nome que você quiser, né? Mas que existe um Deus, né? E aí, quando você ora, quando você reza, quando você pede, e aí vos digo, existe inclusive momentos que a gente não consegue fazer isso. Não tem problema não. Pede para alguém que te ajude, né? É por isso, não é isso que a gente faz nas casas espíritas, a gente não reza, né? A gente não ora. Só, olha, põe o nome da pessoa que você quer que ajude para a gente falar no nome dela e rezar por ela. Então, quando a gente está tão angustiado, eu particularmente faço isso, quando eu estou muito angustiado, tão angustiado que eu me sinto incapaz, eu peço para as pessoas a quem eu confio, que sei que tem realmente uma relação de afinidade, de amor comigo, e que são pessoas de fé, né? Eu peço para que orem, para que rezem. Reza por mim, porque eu tenho a certeza absoluta que no momento que a gente se conecta, essa mensagem, esse pedido, ele sobe, né? Vamos assim dizer, ele sobe. A espiritualidade que está ali presente, ela está capturando tudo. E aí, na medida, por isso que a oração diz, que o Cristo diz, de acordo com a sua necessidade, o Pai te concederá. Por quê? Porque, às vezes, aquele sofrimento, aquela dificuldade, ela é justamente a lição necessária. Então, se eu peço para afastar o sofrimento, que é a lição necessária, o Pai bondoso que é, não vai fazer isso, porque é a lição necessária para o meu crescimento.
Então, eu vou precisar esperar passar um pouquinho de tempo para conceber que aquele sofrimento, na verdade, era remédio. E é por isso que a gente costuma dizer que remédio é bom, mas é amargo, né? Então, assim, a oração nos auxilia muito, sobretudo nesses momentos de fragilidade psicológica, porque ela nos coloca no eixo. Não tem como você simplesmente tirar um pensamento. Se algo está te atormentando, você tem que substituí-lo. Então, se não der para substituir pela oração, porque você não tem condições de concentração, substitua por alguma coisa boa, por uma música boa, uma música que te acalme, fecha os olhos, reconhece teu corpo. Olha, Aristóteles, Sócrates aí, ó, conhece a ti mesmo, respira e diz assim, ó, Deus, eu não estou com condição de falar nenhuma, mas assim, me ajuda, né? Me ajuda, me auxilia. E você vai perceber que o seu corpo, ele vai responder da mesma forma que ele responde nocivamente quando a gente faz a manutenção dessa onda negativa, essa frequência baixa, e aí ele causa sofrimentos, patologias, ele também responde positivamente quando a gente entra numa frequência positiva. E é por isso que a oração é esse pábalo divino, né? Esse pão divino que nos alimenta o espírito e que nos cura o corpo também. Então, é necessário, antes de tudo, fazê-lo, mas fazê-lo, sobretudo, com a fé. Porque a fé é a força que impulsiona. Se não tiver fé, não sobe, como diz a história, né? Não sobe. São palavras soltas ao vento. Isso. Querido, deixa eu te perguntar. Você tem alguma colocação que você queira trazer que diante do tema que a gente abordou, que não pode ficar sem a gente abordar? Meu amigo, é só para concluir, eu acho que nós estamos... levantamos o tema da preocupação. Por quê? Porque o momento realmente é um momento caótico, né? É um momento de muita confusão, de muita informação, de muito desconforto, de muito sofrimento. Entretanto, o caos, ele, de certa forma, ele é a oportunidade que, tingido pelo sofrimento, nos impele, o caos nesse sentido de insegurança, né? de desconforto, de olhar para os lados e quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O caos é a oportunidade que, tingido pelo sofrimento que nos impele ao quê? A reconhecendo a necessidade retificadora da dor, ou seja, questionar, tem uma razão para isso, né? Uma razão individual e uma razão coletiva. Ele nos impele a aproveitar o momento para evoluir positivamente. E aí a gente vai jogar fora o que tem de ruim. É o momento em que a gente vê aquelas famosas frases de Facebook, que seria tão bom se isso se concretizasse, né? Diante de tanto sofrimento é que a gente vê a importância das pessoas. É uma coisa maravilhosa de escrever. Agora, na prática, e aí? Está ocorrendo? Você está vendo a importância das pessoas? Diante do afastamento social, eu sinto tanta falta do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Tá aí, sem afastamento pessoal, né? Qual é o amor, qual é o socorro, qual é a afetividade que você, de fato, dedicava, não é? Então, assim, nós precisamos nos preocupar, porque preocupar aqui está no sentido de ampliar a nossa noção de fraternidade e de eficácia da escolha que nós fizemos enquanto doutrina para a caminhada, né? Vamos aferir se a caligrafia que a gente treinou está sendo efetiva no plano prático. Se não, vamos repensar, ver qual é o caminho a tomar. Eu acho que seriam essas as palavras finais associadas aí ao título. Boa. Para a gente finalizar, a gente sempre pede, né, que faça uma prece final. E aí, as pessoas que estão acompanhando, que estão em casa, nesse momento da prece, também se concentrem, elevem o seu pensamento. O Emmanuel falou muito bem sobre a questão, né, da oração, né, o remédio que é um remédio barato, né, e eficaz, que é
com o poder da prece. Para quem tiver com os seus problemas, com as suas dificuldades, inclusive no âmbito físico, inclusive a gente orienta que quem tiver agora a condição de colocar um copo com água do lado, para que durante a prece essa água seja magnetizada. Aí as pessoas podem dizer, mas o que é isso? Né? O que é isso, água magnetizada? Quando a gente eleva o nosso pensamento, quando a gente pensa em algo, a gente movimenta energias que são capazes de chegar em determinados objetivos. E quando a gente orienta e coloca um copo com água e a gente vai pedir para que essa água seja magnetizada, é que ela vai estar envolvida com mais energias positivas. E como o nosso corpo ele é 70% água, essas vibrações também ajudam no nosso equilíbrio físico, inclusive. Então, por esse motivo, depois de dizer tudo isso, coloca um copo com água para a prece, né, que daqui a pouquinho o Emanuel vai proferir. Eu queria... Tem ainda um comentário aqui. Oração é atitude no bem, e para o bem nos ajuda a sair de momentos difíceis. Quando não estivermos em condições de pedir por nós mesmos, peçamos ajuda aos nossos amigos e irmãos em Cristo. Perfeito, Marisa. A Gorete, enquanto você estava falando também, ela tinha comentado, a oração nos fortalece. Eu queria que você pudesse fazer, querido, as suas colocações finais, né, sobre tudo que a gente falou, da importância, né, da gente refletir. Algumas questões que a gente, antes de iniciar, a gente tinha comentado que a gente poderia abordar. Não foi possível para essa vez, mas na próxima vez, você se colocou à disposição para que a gente volte, né, sempre com um tema e uma abordagem. Algumas questões a gente pode deixar para uma próxima oportunidade também. Você quer fazer uma colocação final, querido, por gentileza? Na verdade, eu só gostaria, como sempre, de aproveitar esse momento para agradecer a oportunidade, né? Com muita felicidade e com muita gratidão que nós participamos dessas lives livres, né? Porque nos permitem conversar sobre coisas que fazem bem. É aquilo que a gente chamava de estado de sintonia. Quando a gente fala o que não presta, a gente não tem como sintonizar e pretender o que presta, né? Quando a gente está aqui conversando sobre coisas boas, refletindo sobre coisas boas, não estamos aqui julgando, nos colocando em nenhuma posição, a não ser na posição de que todos nós possamos compartilhar. Eu acho que o sentido é esse, compartilhar e crescer. Então, é com muita gratidão, trazendo sempre as noções de que solidariedade e responsabilidade são elos da mesma corrente, né? Porque nem os fracos, nem os fortes, nem os ricos, nem os poderosos, nem os verdes, nem os vermelhos, nem os azuis, nem os de direita, nem os de esquerda, escapam à inevitabilidade da condição humana, que é o desencarne. Então, no final, na reta final, na hora da chegada, da transposição, acaba-se essa besteira todinha, né? Acaba-se essa besteira todinha, e a gente, quando chega lá do outro lado, vai dizer assim, rapaz, aquela velha história que o Chico afirmava, né? A maior frustração do espírito é saber que perdeu aquele tempinho que teve concedido para evoluir, e ultrapassou a barreira e chegou e viu que ficou feito um besta, assobiando, como dizia minha mãe, olhando para cima e os olhos girando, né? Perdeu uma oportunidade enorme de evoluir. Então, caminhemos nós, mais uma vez, mais esse domingo, com muita gratidão, viu? Eu só tenho a agradecer, Leandro, me fez muito bem, e que nós tenhamos uma excelente semana aí. Assim seja, achei ótima essa sua colocação. Quando a gente chegar, inclusive quando a gente chegar lá, não vão perguntar nem sequer que religião nós temos, né? Nem qual foi o posicionamento que a gente teve, nem político, nem seja o que for. Vai ser que bem tu fizeste, né? Verdade. Bom, vamos lá, a prece final. Vamos sim. Então,
Meus irmãos, nada mais simples do que orar, né? Orar, falar até sem palavras, né? Aqui a gente vai verbalizar, mas só como uma forma de exemplificar, cada um tem sua maneira de orar, né? E o copinho de água está aqui também, ó. Está aqui também. A gente pede a nosso Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos, esse Espírito que transitou aqui entre nós e da representatividade que tem, sua grandiosidade, demonstrou que, pela sua vida, pela vida que teve aqui, a pequena fração de sua grandiosa existência, nos redimiu pelo que viveu, pelos exemplos que deu, né? Porque a morte é só uma troca de roupa, não foi propriamente por ela que nos redimiu, e sim pela sua vida, pela demonstração de amor, de carinho com que ele perdoava, com que ele acolhia. Então, a esse espírito em especial, mas a todos os trabalhadores, todos os espíritos encarnados e desencarnados que se associam a ele, que se associam ao Nazareno, não só nas palavras, mais que nas palavras, mas nas ações, contemplados aí todos os segmentos, todas as cores, todas as opções, todas as escolhas, mas que estão associados em espírito com Jesus Cristo, com Deus Todo-Poderoso. Nós rogamos a esses espíritos que possam acalmar, né? Nos orientar, acalmar nas nossas aflições individuais, nos abraçar mesmo em laços de fraternidade, a nós individualmente e a nós enquanto coletividade humana, para que nós possamos, mesmo em momentos difíceis, como os momentos que estamos passando, que nós possamos caminhar olhando para os lados, olhando para os irmãos, olhando sim para os nossos familiares, mas olhando principalmente por aqueles que mais sofrem, aqueles que cometem falhas, cometem crimes, que estão escravos das drogas, que estão escravizando outros através das drogas, aqueles que caem, como todos nós caímos, sejam olhados de uma maneira toda especial. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a saúde dos nossos, a nossa saúde psicológica, emocional, física, nos encaminhe, nos indique que nós sejamos fortes o suficiente para caminhar na seara do bem, auxiliando tanto quanto possível, constantemente, a todas as criaturas que mais precisam. Nosso Senhor Jesus Cristo olhe para o nosso país, pela nossa humanidade, pela nossa condição, e que tenhamos uma semana firmes e fortes, com as bênçãos que vêm da divindade, do plano espiritual. Que assim seja, um forte abraço a todos, e que sejam todos abençoados por nosso irmão Nazareno. Que assim seja. Querido, eu queria muito te agradecer por ter topado a gente estar aqui hoje e debatendo essa temática, né, que é tão atual, né, tão delicada muitas vezes, mas que o espiritismo ele tem que realmente fazer parte, né, da vida e das reflexões, né, do dia a dia, né, do espírita, né? É como foi bem comentado por você e pela frase, né, da Gorete. A gente fala muito e às vezes está faltando a gente praticar, né? Eu queria muito te agradecer, muito mesmo, por você estar aqui com a gente hoje, pela sua disponibilidade, por se colocar, inclusive, à disposição de chama, dá o tema e vamos resolver, né, no processo de melhoramento. Você, inclusive, né, que teve o probleminha lá com o carro, mas mesmo assim você prontamente você disse topo, tá topado, tá? É fantástico. Eu queria muito te agradecer, viu? Obrigado mesmo.
E, por fim, eu queria agradecer a todos os que estão acompanhando a gente até agora, os que comentaram, os que fizeram perguntas. Todos os domingos a gente faz uma abordagem sobre um tema diferente, né, com uma pessoa que a gente sempre convida para abordar nessas lives livres. Teve uma pessoa que, inclusive, sugeriu que a gente falasse sobre relacionamento conjugal. A gente vai ter um dia para falar sobre esse tema, né, que é um tema também que nem sempre é fácil, né, de se abordar. E em breve a gente marca um dia e publica aqui para vocês. Obrigado, viu, gente? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, muita paz, muita luz. Tchau, tchau. Valeu, Emanuel. Beijão para ti também. Muita